2 anos se passaram desde a última vez que ela cruzou essa porta. Agora ela volta com o coração acelerado. E um bebê nos braços. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Vamos à história. Daniel Monteiro olhou para o relógio de pulso pela terceira vez em 5 minutos. 15 para as 3. 3 horas até o voo que mudaria sua vida. Ele assinou o último documento com a caneta Mont Blanc que seu pai lhe dera aos 21 anos. 37 agora. 16 anos construindo o que estava prestes a se tornar realidade. O maior contrato de expansão internacional que a Monteiro Holdings já fechara. Xangai o esperava, 200 milhões de dólares em negociações. Sua independência definitiva do império familiar. Café, senhor Monteiro? Sofia Nogueira, sua assistente há 7 anos, entrou na sala com a bandeja de prata que ele detestava, mas que a tradição da mansão insistia em manter. Não, obrigado. Preciso ir logo para o aeroporto. O carro já está... A campainha da mansão ecoou, longa, insistente. Sofia franziu a testa. Não estamos esperando ninguém. Então não atenda, Daniel disse, guardando os documentos na pasta executiva. Seja quem for, pode esperar até eu voltar. Mas a campainha tocou novamente, e de novo, como se quem estivesse do outro lado soubesse que dentro havia alguém que não podia continuar fugindo. Sofia suspirou e saiu. Daniel ouviu o som da porta se abrindo. Silêncio. Então a voz de Sofia baixa e tensa. Senhor Monteiro, acho melhor o senhor vir aqui. Algo no tom dela fez Daniel parar. Sofia nunca perdia a compostura. Nunca. Ele caminhou até o hall de entrada, irritado com o atraso que aquilo ia causar. Mas quando virou a esquina e viu quem estava parada na soleira da porta, seu corpo inteiro congelou. Joana Alves, 2 anos. 2 anos desde que ela pedira demissão, sem dar explicação. 2 anos desde que saíra da mansão, com apenas uma mala e um silêncio que o assombrou mais do que ele jamais admitiria. E agora estava ali, mais magra. Olhos fundos, roupas simples e gastas. Com um bebê no colo, Daniel sentiu o chão se mover sob seus pés. Não pelas palavras que ela ainda não tinha dito, mas pelos olhos da criança. Castanhos escuros, exatamente como os dele. Olá, Daniel, Joana disse, voz trêmula, mas firme. Preciso falar com você. Ele não conseguiu responder. Seu cérebro travou entre a lembrança dela sorrindo na cozinha da mansão e a imagem dela agora, segurando aquela criança que não podia ser o que ele estava pensando. Não podia. Entre, Sofia murmurou, percebendo que Daniel não ia dizer nada. Por favor. Joana hesitou, depois entrou. Seus passos ecoaram no mármore italiano, que ela mesma limpara tantas vezes. Daniel se lembrou sem querer de como ela sempre cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Como seu sorriso discreto iluminava os corredores vazios da mansão. Como, naquela noite de chuva 2 anos atrás, ele a beijara no escritório e sentira pela primeira vez em anos que talvez, só talvez, existisse algo além de contratos e negócios. E então ela desaparecera. O que você quer? Daniel finalmente encontrou sua voz. Fria, controlada. A voz que usava em salas de reunião quando precisava dominar a situação. Joana respirou fundo. O bebê se mexeu em seus braços. Soltou um chorinho baixo. Ela o acalmou com um balanço suave, automático. Movimento de mãe experiente. Este é Pedro, ela disse. Ele tem 1 ano e meio. Matemática simples. Daniel calculou antes mesmo de pensar. 1 ano e meio. 9 meses de gestação. 2 anos e 3 meses desde aquela noite. As datas batiam perfeitamente. Joana, ele começou, mas ela ergueu a mão. Por favor, me deixa terminar porque eu não sei se vou ter coragem de dizer isso de novo. Ela olhou para o filho, depois para Daniel. E naquele olhar ele viu algo que o aterrorizou mais que qualquer coisa. Desespero absoluto. Pedro está doente. Ele tem uma doença rara no sangue. Os médicos chamam de anemia aplástica severa. Ele precisa de um transplante de medula óssea urgente, ou... Já ele não vai sobreviver. O silêncio na mansão ficou denso, pesado. Eu procurei doadores, Joana continuou, voz quebrando. Tentei com minha família, ninguém foi compatível. Tentei bancos de doadores. Nada. Os médicos disseram que a melhor chance seria o pai biológico. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Daniel, ele é seu filho. E você é a única esperança dele.
As palavras flutuaram no ar como fumaça tóxica. Daniel sentiu algo explodir dentro do peito. Raiva, medo, confusão, tudo misturado num nó que ele não conseguia desfazer. Não, ele disse. Simples assim. Não, Daniel, você desaparece por 2 anos, sem uma palavra, sem uma explicação. E agora volta com uma criança dizendo que é minha? Agora? Justo quando tudo está dando certo? Eu não quero nada de você. Joana respondeu e sua voz saiu mais forte do que ele esperava. Não quero dinheiro. Não quero reconhecimento. Só quero que você faça um exame de compatibilidade. É só isso. E se eu recusar? O silêncio que se seguiu foi brutal. Joana abaixou a cabeça. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela e caiu no cobertor do bebê. Então eu vou embora e você nunca mais vai me ver. Ela se virou para sair, mas Daniel deu um passo à frente. Movimento instintivo que ele não planejou. Espera! Joana parou, mas não se virou. Daniel olhou para a criança. Pedro. O menino tinha o rosto corado, bochechas redondas, mas os olhos... Deus, os olhos eram espelhos. Como se ele estivesse olhando para si mesmo em miniatura. Você tem provas? Ele perguntou. Documentos médicos? Algo que comprove o que você está dizendo? Joana enfiou a mão livre na bolsa surrada e tirou um envelope pardo. Colocou sobre a mesa de centro, sem dizer nada. Daniel pegou o envelope, abriu. Dentro, laudos médicos, diagnóstico, prognóstico, urgência cirúrgica. E uma foto 3x4 de Pedro grampeada numa ficha. Os olhos na foto perfuraram Daniel como balas. Os médicos me deram 3 meses, Joana disse ainda de costas. Já se passou 1. Então, se você for fazer alguma coisa, precisa ser agora. Ela finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia súplica neles, apenas cansaço. A exaustão de alguém que lutou sozinha por tempo demais. Eu não vim aqui implorar, Daniel. Vim porque não tenho mais opções. E porque, apesar de tudo, eu sei que você não é o tipo de homem que deixaria uma criança morrer. Você não me conhece, ele retrucou, mas a frase soou vazia até para ele. Eu te conheci, ela corrigiu. Conheci o homem que trabalhava até tarde, porque não conseguia dormir. O homem que doava anonimamente para o hospital infantil da cidade. O homem que ficava olhando a chuva pela janela, como se estivesse buscando algo que nunca encontrou. Cada palavra foi uma facada. Esse homem ainda existe, Daniel. Ele não respondeu, porque não sabia a resposta. Joana assentiu, como se aquele silêncio dissesse tudo. Os dados do Dr. Augusto Menezes estão no envelope. Ele é o médico de Pedro. Se você decidir ajudar, pode ligar diretamente para ele. Ela caminhou até a porta. Sofia abriu para ela. Olhar dividido entre profissionalismo e compaixão. Joana, Daniel chamou antes que ela saísse. Ela parou, mas não se virou. Por que você foi embora, naquela época? Por que você saiu sem dizer nada? Joana ficou em silêncio por tanto tempo que Daniel achou que ela não ia responder. Mas então sua voz veio baixa, carregada de algo que soava como saudade. Porque eu estava me apaixonando por você. E você tinha acabado de me dizer que amor era uma distração perigosa. Daniel se lembrou. A conversa depois daquela noite. Ele tentando racionalizar o que havia acontecido. Dizendo que não podia se dar ao luxo de sentimentos, que precisava manter o foco. Que relacionamentos eram armadilhas. Ele dissera tudo aquilo olhando nos olhos dela. Vira quando algo nela se apagou. E 2 semanas depois ela pediu demissão. Eu não podia criar nosso filho num lugar onde eu era invisível, Joana continuou. Onde eu era apenas a empregada que cometeu o erro de acreditar que poderia ser algo mais. E então ela saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Daniel ficou parado no meio do hall por tempo indeterminado. Sofia permaneceu em silêncio ao lado dele, esperando. Senhor Monteiro, ela finalmente disse. Seu voo é em 2h30. Eu sei. O que o senhor vai fazer? Daniel olhou para o envelope sobre a mesa. Para os documentos que provavam que sua vida acabara de mudar completamente. Eu não sei, ele admitiu. E pela primeira vez em 16 anos, Daniel Monteiro percebeu que não tinha controle absolutamente nenhum sobre o que viria a seguir. Daniel ficou sozinho no escritório depois que Sofia saiu para dar-lhe espaço. Ele detestava quando as pessoas faziam isso, como se espaço resolvesse alguma coisa. O envelope médico continuava sobre a mesa, intocado desde que Joana saíra. Ele pegou o celular. Discou o número do sócio em Xangai. Daniel estava esperando sua ligação.
Tudo certo para o embarque? James, preciso de mais tempo. Silêncio do outro lado. Tempo? Daniel, a reunião é amanhã às 9 da manhã, horário de Pequim. Se você não estiver aqui, eu sei o que está em jogo. Sabe mesmo? Porque parecem 200 milhões de dólares que podem evaporar se você... Eu disse que preciso de tempo. Daniel cortou mais alto do que pretendia. Outro silêncio. Mais pesado. Está tudo bem? James perguntou, genuinamente preocupado agora. Daniel olhou para o envelope. Não, não está. Quer falar sobre isso? Não. Certo, quanto tempo você precisa? 24 horas. Daniel, em 24 horas, eu sei. Mas é o que eu tenho. Ele desligou antes que James pudesse argumentar mais. O relógio marcava 3h15. Seu voo partiria sem ele em 2 horas. O pensamento deveria causar pânico. Mas tudo o que Daniel sentia era um vazio estranho, como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés e ele ainda não tivesse caído. A porta do escritório se abriu. Miguel Monteiro entrou sem bater. Privilégio de pai. Sofia me ligou. O homem de 65 anos disse, fechando a porta atrás de si. Me contou sobre a visita. Ela não deveria ter feito isso. Ela se preocupa com você, assim como eu. Miguel se sentou na poltrona em frente à mesa. Movimento lento de quem já não tinha pressa para nada na vida. Você vai fazer o exame? Eu não sei se acredito nela. Acredita sim. Daniel ergueu os olhos irritado. Como você pode ter tanta certeza? Porque se não acreditasse, já teria ligado para seu advogado exigindo o teste de DNA antes de sequer considerar qualquer coisa. Mas você não fez isso. Você ligou para o James e cancelou o voo. Eu não cancelei. Apenas adiei. Miguel sorriu. Aquele sorriso cansado de quem já viveu tempo suficiente para reconhecer mentiras, especialmente as que contamos para nós mesmos. Eu conheci a Joana, o pai disse. Nos 5 anos que ela trabalhou aqui, nunca vi aquela moça pedir nada. Nenhum dia de folga extra. Nenhum adiantamento de salário, nada. E daí? E daí que se ela voltou não foi por escolha. Foi por necessidade absoluta. Daniel se levantou e andou até a janela. Lá fora, o jardim da mansão se estendia verde e impecável. Ele lembrou de Joana às vezes sentada no banco de pedra durante a pausa do almoço, lendo livros que ela pegava emprestado da biblioteca da mansão. Ele nunca perguntara o que ela lia. Agora desejava ter perguntado, você tem medo do quê? Miguel perguntou, do que você acha? De que ela esteja mentindo? De que seja uma armadilha? De que seja verdade, Miguel completou. Daniel se virou. Se for verdade, minha vida inteira muda. Tudo pelo que trabalhei. Ainda vai estar lá. Dinheiro não some, Daniel. Oportunidades voltam. Sabe o que não volta? Silêncio. Tempo perdido com um filho. As palavras atingiram como um soco no estômago. Miguel se levantou, caminhou até o filho. Quando sua mãe morreu, você tinha 15 anos. Lembra o que eu te disse? Daniel sabia para onde aquilo ia e não queria ouvir. Lembra? Miguel insistiu. Você disse que se arrependia, Daniel murmurou. De ter trabalhado tanto, de ter perdido tempo com ela. Eu teria dado metade do império por mais um dia. Só um. O velho colocou a mão no ombro do filho. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu, Daniel. Você ainda tem escolha. E então saiu, deixando Daniel sozinho com seus demônios. 2 horas depois, Daniel estava no carro. Não indo para o aeroporto, indo para o Hospital São Lucas. Sofia enviara o endereço sem que ele pedisse. Ela sempre sabia o que ele precisava, antes dele mesmo saber. O hospital era menor do que Daniel esperava. Não era uma daquelas instituições de luxo, com quartos que pareciam hotéis 5 estrelas. Era funcional, limpo, mas claramente subfinanciado. Ele encontrou o nome do Dr. Augusto Menezes, no diretório da recepção. 4º andar, ala de hematologia pediátrica. O elevador subiu devagar demais. Daniel sentiu o suor frio na nuca. Quando foi a última vez que sentira medo de verdade? Não a tensão de uma negociação importante, mas medo real, visceral? Não conseguia lembrar. O corredor do 4º andar cheirava a desinfetante e algo mais. Algo indefinível que hospitais sempre têm. Esperança misturada com desespero. Ele encontrou a sala do Dr. Menezes. Bateu. Entre. O médico era mais velho do que Daniel imaginava. Cabelos grisalhos, óculos de aro fino. Olhar cansado, mas gentil.
O tipo de médico que já viu gente demais morrer e aprendeu a carregar cada perda como uma cicatriz invisível. Senhor Monteiro, Dr. Augusto disse, levantando-se. Joana me disse que o senhor viria. Não achei que seria tão rápido. Ela estava aqui. Saiu há 15 minutos. Levou Pedro para casa. Ele precisa descansar. Daniel assentiu sem saber o que dizer. Sente-se, por favor. Ele sentou. O médico voltou para sua cadeira, colocou as mãos sobre a mesa, mãos grandes marcadas por anos de trabalho. Imagino que tenha perguntas. Muitas. Então vou facilitar respondendo as mais importantes antes que o senhor pergunte. Dr. Augusto pegou um prontuário. Pedro Alves tem anemia aplástica severa. É uma condição rara, onde a medula óssea para de produzir células sanguíneas suficientes. Sem tratamento é fatal. Daniel sentiu algo gelar dentro dele. A única cura definitiva é transplante de medula óssea de um doador compatível. Testamos a mãe, os avós maternos, 2 tios. Nenhum compatível. Procuramos nos bancos de doadores. Nada até agora. E as chances com o pai biológico? 50% de compatibilidade total. É a melhor chance que ele tem. E se eu não for compatível? Dr. Augusto tirou os óculos, limpou as lentes devagar. Continuamos procurando. Mas quanto mais tempo passa, mais o estado dele se deteriora. Já tivemos 3 infecções graves nos últimos 2 meses. Cada uma poderia ter sido fatal. Quanto tempo ele tem? O médico olhou nos olhos de Daniel. Aquele olhar que médicos dão quando a verdade dói demais para ser suavizada. Honestamente, 2 meses. Talvez 3, se tivermos sorte. O silêncio na sala ficou pesado. Joana disse que não quer nada do senhor além do exame. Dr. Augusto continuou. E eu acredito nela. Conheço aquela mulher há mais de 1 ano. Vi ela vender o carro, a mobília do apartamento, tudo que tinha para pagar os tratamentos, enquanto a lista de espera do SUS não saía. Ela trabalha 2 turnos como faxineira sempre que Pedro está estável o suficiente. Cada palavra era uma pedra no peito de Daniel. Ela nunca pediu ajuda. Até agora. E só pediu porque não tem mais escolha. Por que está me contando isso? Porque às vezes, Sr. Monteiro, a gente precisa saber a história completa antes de decidir que tipo de homem quer ser. Daniel ficou em silêncio. Dr. Augusto se levantou. Vou deixá-lo pensar. Se decidir fazer o exame, a coleta é simples. 15 minutos. O resultado sai em 5 a 7 dias. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Posso te dar um conselho não médico? Daniel assentiu. Às vezes o que chamamos de orgulho é só medo disfarçado. E medo? Medo é a única doença que não tem cura. Só escolha. E saiu. Daniel ficou sozinho na sala. O prontuário de Pedro estava sobre a mesa. Ele não deveria abrir. Era invasão de privacidade. Provavelmente ilegal. Mas abriu. Dentro, fotos. Pedro sorrindo em uma das primeiras consultas. Pedro dormindo em uma maca. Pedro chorando enquanto agulhas entravam em seus bracinhos finos. E uma foto diferente, dobrada no meio e escondida entre os papéis médicos. Daniel a desdobrou. Era Joana segurando Pedro recém-nascido. Ela estava exausta. Olheiras profundas, cabelo bagunçado. Mas sorria. Sorria como se estivesse segurando o universo inteiro nos braços. No verso da foto, uma data e uma frase escrita à mão. Hoje conheci meu mundo inteiro e prometi que nunca vou deixar nada te machucar. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Uma muralha que levou anos para construir, rachando de uma vez. Ele pegou o celular. Ligou para Sofia. Marca o exame, ele disse. Amanhã, o mais cedo possível. Sim, senhor. E quanto ao voo? Daniel olhou para a foto de Joana e Pedro. Remarca. Ou cancela. Tanto faz. Senhor, eu tenho algo mais importante para fazer. E desligou. O laboratório do hospital abria às 7 da manhã. Daniel chegou às 7h02. Não dormira. Passou a noite inteira no escritório da mansão, olhando para o teto, tentando entender como sua vida tinha descarrilhado tão completamente em menos de 24 horas. James ligara 3 vezes. Daniel ignorou todas. A recepcionista do laboratório era uma mulher de meia idade com olhar eficiente. Nome? Daniel Monteiro. Dr. Augusto Menezes deve ter... Ah, sim. O senhor está na lista prioritária. Sala 3, por favor. Prioritária. Como se o destino de uma criança dependesse de quanto dinheiro você tinha. E talvez dependesse mesmo. A sala 3 era pequena.
Uma maca, uma cadeira, bancada com materiais esterilizados. A enfermeira que o atenderia entrou logo depois. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos presos, sorriso cansado, mas genuíno. Bom dia, Sr. Monteiro. Sou Inês. Vou fazer a coleta para o teste de compatibilidade. Já fez isso antes? Não. É tranquilo. Vou coletar sangue para a tipagem HLA. Não dói mais que um exame de sangue comum. Ela preparou o material enquanto conversava. Técnica para deixar o paciente relaxado, Daniel percebeu. O senhor está nervoso, Inês observou enquanto amarrava o torniquete em seu braço. Não, sua mão está tremendo. Daniel olhou. Ela estava certa. É normal, Inês disse, voz suave. Todo pai fica nervoso. Eu não sou, ele começou, mas parou, porque não sabia terminar a frase. Não sou pai? Não sou esse tipo de pessoa. Não sei se quero ser. Inês passou o algodão com álcool no braço dele. Respira fundo. Vai sentir só uma picadinha. A agulha entrou. Daniel observou seu próprio sangue sendo coletado. Vermelho escuro, quente e vivo. Sangue que só talvez pudesse salvar uma vida. Pronto, Inês disse, retirando a agulha e colocando um algodão. Mantém pressão aqui por 2 minutos. Daniel obedeceu. Posso fazer uma pergunta? Inês disse enquanto etiquetava os tubos. Pode. Por que demorou tanto? Desculpa. Para vir fazer o exame. A Joana está aqui com o Pedro há mais de 1 ano. E você é o pai, certo? Daniel sentiu a irritação subir. Eu não sabia da existência dele até ontem. Inês parou, olhou para ele. A expressão mudou, de julgamento para algo que parecia pena. Ah, entendi, desculpa, eu não devia ter... Não precisa se desculpar. Silêncio desconfortável. A Joana é forte, Inês disse, voltando ao trabalho. Mais forte que a maioria das pessoas que passam por aqui. Mas até a pessoa mais forte tem limite, sabe? Por que está me dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que está fazendo um favor, mas na verdade está fazendo o mínimo necessário. E existe diferença entre os dois. Ela terminou de organizar as amostras. Resultado sai em 5 a 7 dias. A gente liga. E se der compatível. Aí o Dr. Augusto explica os próximos passos. Mas vou te adiantar. Transplante de medula é sério. Não é rápido. E tem riscos para você também. Que tipo de riscos? Anestesia e infecção. Em casos raros, dano na medula. Mas com doador saudável, as chances de complicação são mínimas. Mínimas. Palavra reconfortante, que médicos usam quando não querem admitir que nada é garantido. Daniel saiu do laboratório com um band-aid no braço e uma sensação estranha no peito. Como se tivesse assinado um contrato sem ler as letras miúdas. O corredor do hospital estava mais cheio agora. Famílias chegando, crianças chorando. O cheiro de desinfetante misturado com café da lanchonete do térreo. E então ele a viu. Joana, sentada no banco do corredor, Pedro no colo. Ela usava as mesmas roupas de ontem. Provavelmente não tinha muitas opções. O menino estava pálido, mais pálido do que Daniel lembrava. Ela não o viu. Estava ocupada cantarolando baixinho para o filho, a mesma canção que Daniel lembrava dela cantando enquanto trabalhava na mansão. Ele deveria ir embora. Não tinha obrigação de falar com ela. Fizera o exame. Agora era só esperar. Mas seus pés não se moveram. Em vez disso, ele se viu caminhando na direção dela. Joana olhou para cima. Seus olhos se arregalaram. Daniel. Oi. Silêncio estranho. Como 2 estranhos que já foram íntimos e não sabem mais como se portar. Você fez o exame? Ela perguntou. Acabei de fazer. Obrigada. Não precisa agradecer. Eu ainda não sei se sou o pai. Joana assentiu, sem ofensa no olhar. Apenas cansaço, eu sei. E tudo bem você duvidar. Pedro se mexeu, abriu os olhos. Aqueles olhos castanhos que eram espelhos de Daniel. O menino olhou para ele com curiosidade infantil, cabeça torta, e então sorriu. Um sorriso pequeno, inocente. O tipo de sorriso que quebra corações sem tentar. Daniel sentiu algo virar dentro dele, algo que ele não tinha palavras para descrever. Ele está bem? Daniel perguntou, voz saindo mais baixa do que pretendia. Hoje está tendo um dia bom, Joana respondeu. Amanhã pode ser diferente. Com essa doença, nunca sabemos. Vocês vêm aqui todos os dias? 3 vezes por semana para monitoramento. E sempre que ele tem febre ou qualquer sintoma. Infecções são perigosas para ele. Daniel olhou ao redor.
O hospital velho, os bancos desconfortáveis, as paredes que precisavam de pintura. Você trabalha? Joana hesitou. Trabalho como faxineira à noite. Quando minha mãe pode ficar com ele? E durante o dia? Durante o dia eu fico aqui. Ou em casa cuidando dele. Você dorme? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Joana sorriu, um sorriso triste. Às vezes. Quando dá? Daniel sentiu raiva. Não dela, do universo, da injustiça de tudo aquilo. Você podia ter me procurado antes, ele disse. Podia, mas não ia adiantar. Por que não? Joana olhou diretamente nos olhos dele. Porque quando eu fui embora da mansão, você me deixou ir sem perguntar por quê. Sem tentar entender. Você escolheu o mais fácil, Daniel. E eu não ia obrigar você a escolher diferente. As palavras acertaram como socos. Mas agora estou te obrigando. Ele perguntou defensivo. Não. Agora estou te dando uma escolha que você não teve antes. Conhecer seu filho antes que seja tarde demais. Ela se levantou, ajeitando Pedro no quadril. Preciso levar ele para casa. Obrigada por fazer o exame. Independente do resultado, obrigada. E começou a andar. Joana, ela parou, não se virou. Eu não te deixei ir porque era mais fácil, Daniel disse. Eu te deixei ir porque tinha medo. Agora ela se virou. Medo de quê? De sentir o que eu estava começando a sentir por você. O corredor ao redor deles continuava cheio, barulhento. Mas para Daniel tudo ficou silencioso. E o que você estava sentindo? Joana perguntou voz trêmula. Mas Daniel não respondeu, porque responder significava admitir algo que ele passou 2 anos enterrando, e ele ainda não estava pronto. Joana assentiu, como se aquele silêncio dissesse tudo. Cuida de si, Daniel. E dessa vez, quando ela virou para ir embora, ele não a chamou de volta. 3 dias depois, Daniel estava na sala de reuniões da Monteiro Holdings, tentando se concentrar nos relatórios trimestrais. Sofia apresentava os números com sua eficiência habitual, mas as palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Tudo o que Daniel via era aquele sorriso, o sorriso de Pedro. Senhor Monteiro. Ele piscou. Sofia o olhava preocupada. Desculpa, pode repetir? Eu perguntei se o senhor quer que eu remarque a viagem para Xangai. James ligou de novo. Eles ainda estão interessados, mas... Ainda não. Senhor, com todo respeito, se não fecharmos logo... Eu disse ainda não, Sofia. Ela fechou a boca. Daniel nunca falara com ela daquele jeito. Nunca. Desculpa, ele murmurou. Eu só preciso de mais tempo. Sofia fechou o laptop. Posso falar algo como sua amiga e não como sua funcionária. Desde quando somos amigos? Desde que te conheço há 7 anos e sei quando você está mentindo para si mesmo. Daniel quase sorriu. Fala. Você está fugindo de um exame, Daniel. Não de um negócio. O que você quer dizer com isso? Que independente do resultado da compatibilidade, aquele menino é seu filho. Você sabe disso. Viu nos olhos dele. E está com medo do que isso significa. Não é tão simples assim, Sofia. É sim. Você só está complicando porque é o que você faz. Complica. Racionaliza. Transforma sentimentos em planilhas. Mas a vida não é planilha, Daniel. Vida é bagunçada, caótica. E às vezes você só tem que pular sem saber onde vai cair. Ela pegou suas coisas. O resultado sai hoje ou amanhã. E quando sair, você vai ter que decidir que tipo de homem quer ser. Não pelo império, não pelo seu pai, por você. E saiu deixando Daniel sozinho com seus pensamentos. O telefone tocou às 5h43 da tarde. Número desconhecido. Alô? Senhor Monteiro? Aqui é do laboratório do Hospital São Lucas. O coração de Daniel disparou. O resultado do seu exame de compatibilidade ficou pronto. E? O senhor precisa vir até o hospital para conversar com o Dr. Augusto Menezes. Ele pediu para falar pessoalmente com o senhor. Me diz pelo telefone. Desculpa, senhor. São ordens dele. Mas o senhor pode vir agora? É urgente. Urgente. Daniel estava no carro antes mesmo de desligar. O hospital estava diferente à noite, mais silencioso. Menos movimento nos corredores. As luzes fluorescentes zumbiam baixinho, criando sombras estranhas nas paredes. Daniel encontrou o consultório do Dr. Augusto. A porta estava entreaberta. Ele bateu mesmo assim. Entre, senhor Monteiro. O médico estava atrás da mesa, mas não sozinho. Havia outra pessoa na sala. Joana.
Ela estava sentada na cadeira ao lado, mãos entrelaçadas no colo. Olhou para Daniel quando ele entrou, mas não disse nada. Senta, por favor, Dr. Augusto disse, indicando a outra cadeira. Daniel sentou, cada músculo do corpo tenso. Vocês dois merecem ouvir isso juntos, o médico começou. Tirou uma pasta da gaveta. O resultado chegou. O silêncio na sala ficou denso. Daniel podia ouvir o próprio coração batendo. Daniel, Dr. Augusto disse, olhando diretamente para ele. Você é o pai biológico de Pedro, sem dúvida. As palavras flutuaram no ar como fumaça. Pai. Ele era pai. Daniel sentiu o chão desaparecer. Não era mais especulação. Não era mais talvez ou pode ser. Era fato científico, inegável, permanente. Ele tinha um filho. Um filho que estava morrendo. Mas tem mais, Dr. Augusto continuou. Você é compatível. Daniel piscou. O quê? Compatibilidade HLA completa. É raro, mas acontece. Você é um doador perfeito para Pedro. Joana soltou um som, meio riso, meio choro. Cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel não conseguia se mover. Não conseguia falar. Isso significa, o médico explicou, que podemos fazer o transplante. E as chances de sucesso são altas. Muito altas. Quanto? Daniel finalmente perguntou, voz rouca. 85 a 90% de cura completa, se fizermos nas próximas semanas. 90%. Números que Daniel entendia. Números que faziam sentido no caos. O que eu preciso fazer? Dr. Augusto puxou alguns papéis. Primeiro, mais exames. Vamos avaliar sua saúde completa. Garantir que você está apto para a doação. Depois programamos a cirurgia. A coleta de medula é feita no centro cirúrgico sob anestesia. Você fica internado por 1 ou 2 dias. Recuperação total leva cerca de 2 semanas. E para o Pedro? Pedro ficará internado antes, durante e depois do procedimento. Faremos quimioterapia de condicionamento primeiro, para preparar o corpo dele para receber as células novas. Depois o transplante. Depois acompanhamento rigoroso por vários meses. Daniel absorveu tudo. Era muito rápido. Mas ele vai ficar bem? Daniel perguntou, e a vulnerabilidade na própria voz o surpreendeu. Dr. Augusto sorriu, um sorriso cansado, mas esperançoso. Com você como doador? Sim, eu acredito que sim. Joana desmoronou. Colocou o rosto nas mãos e chorou. Não aquele choro contido que ela vinha segurando há meses, mas um choro de alívio, de liberação, de esperança finalmente renascendo. Daniel olhou para ela, para aquela mulher que carregou um filho sozinha, lutou sozinha, sobreviveu sozinha, e sentiu algo quebrar definitivamente dentro dele. Todas as muralhas que ele construíra, todo o controle que ele mantivera, tudo desmoronou. Ele se levantou, foi até ela. Joana olhou para cima, olhos vermelhos, rosto molhado. E Daniel fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se na frente dela, pegou as mãos dela nas dele. Eu sinto muito, ele disse, voz quebrando. Por tudo, por te deixar ir, por não estar aqui, por não saber. Eu sinto muito. Joana balançou a cabeça. Você não sabia. Você não podia. Mas eu devia ter ido atrás de você. Devia ter perguntado por que você foi embora. Devia ter escolhido diferente. Ele apertou as mãos dela. Mas eu estou aqui agora. E vou fazer o transplante. E vou fazer tudo o que for preciso para salvar nosso filho. Nosso filho. Primeira vez que ele dizia isso. Joana soluçou e se inclinou, apoiando a testa na dele. Eles ficaram assim por longos segundos. 2 seres humanos quebrados, tentando se juntar de novo. Dr. Augusto discretamente saiu da sala, dando-lhes privacidade. Obrigada, Joana sussurrou, por voltar, por escolher ele. Eu não escolhi só ele, Daniel admitiu. Ela se afastou, olhou nos olhos dele, questionando sem palavras. Eu escolhi vocês dois. E então ele fez o que devia ter feito há 2 anos. Beijou-a. Um beijo suave, carregado de pedido de desculpas, de promessas não ditas, de amor que nunca morrera. Apenas fora enterrado sob camadas de medo. Quando se separaram, Joana sorriu. Aquele sorriso que ele lembrava dos tempos da mansão. O sorriso que iluminava cômodos inteiros. Vamos salvar nosso filho, ela disse. Vamos, ele concordou. Os dias seguintes foram um turbilhão. Daniel fez todos os exames. Estava saudável. Apto para a doação. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Tempo necessário para preparar Pedro
com a quimioterapia de condicionamento. Daniel cancelou definitivamente a viagem para Xangai. James ficou furioso. O sócio ameaçou processar. Miguel apenas disse: "Você fez a escolha certa." Sofia começou a reorganizar a agenda de Daniel para os próximos meses. "Vai precisar de tempo livre", ela disse, "para a recuperação. E para ser pai. Ser pai." Daniel ainda estava se acostumando com a ideia. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma semana antes da cirurgia, o telefone de Daniel tocou. Era o hospital. "Senhor Monteiro, encontramos outro doador compatível." Daniel ficou em silêncio. "Desculpa, o quê?" O quê?" "Um doador voluntário apareceu no Banco Internacional. Também é compatível com Pedro. O Dr. Augusto pediu para informá-lo." "Mas eu já estou programado para doar." "Sim, senhor. Mas protocolos médicos exigem que informemos quando outras opções surgem. O senhor tem o direito de reconsiderar." Reconsiderar. Daniel desligou o telefone com a mão tremendo. Outra opção. Uma saída. Ele poderia não fazer a cirurgia. Voltar para sua vida. Fechar o negócio em Xangai. Continuar sendo quem sempre foi. E Pedro ainda seria salvo. Por outra pessoa. Daniel olhou pela janela do escritório. Lá fora, o mundo continuava girando. Indiferente aos dilemas de um homem que finalmente tinha uma escolha real. Ser o herói, ou deixar outra pessoa ser. Daniel entrou no consultório do Dr. Augusto no dia seguinte. O médico esperava, expressão neutra. Soube que ligou. "Quero saber mais sobre esse outro doador", Daniel disse. "Compatibilidade parcial, não total como a sua. Chances de sucesso caem para 60%, talvez 70%. Mas ainda é uma chance." Daniel cruzou os braços. "Por que está me contando isso? Se minha compatibilidade é melhor. Porque ética médica exige transparência. E porque..." Dr. Augusto pausou. "Porque eu preciso saber que você está fazendo isso pela razão certa." "E qual seria a razão certa?" "Amor, não culpa. Não obrigação, amor." Daniel ficou em silêncio. "Você está com medo?" o médico perguntou. "Da cirurgia?" "Não, de ser pai", ele acertou em cheio. "Toda a minha vida foi construída em controle", Daniel admitiu. "Planos, estratégias, previsibilidade. Mas criança, filho, isso é caos. É imprevisível." É vida", Dr. Augusto completou. "Vida de verdade. Não a versão controlada que você construiu para se proteger." Daniel olhou para as próprias mãos. "E se eu não for bom nisso, em ser pai?" "Ninguém é bom no começo. A gente aprende, erra, tenta de novo. Mas a parte mais importante..." O médico se inclinou. "É aparecer, todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil." Daniel respirou fundo. "Eu quero fazer o transplante. Não porque sou a melhor opção tecnicamente, mas porque ele é meu filho. E eu preciso estar lá." Dr. Augusto sorriu. "Essa é a resposta certa." Uma semana depois, Daniel estava deitado na maca pré-operatória, vestindo aquela roupa hospitalar ridícula, conectado a monitores que apitavam baixinho. Sofia apareceu para se despedir. "Vai dar tudo certo", ela disse. Miguel também veio. Abraçou o filho pela primeira vez em anos. "Estou orgulhoso de você." E então Joana entrou. Ela estava exausta. Passara as últimas semanas no quarto de Pedro durante a quimioterapia de condicionamento, mas sorriu ao ver Daniel. "Como você está?" "Apavorado", ele admitiu. "Eu também." Ela pegou a mão dele, entrelaçou os dedos. "Obrigada. Por isso. Por ele. Por nós." "Eu te amo", Daniel disse. Simples assim. Sem rodeios. Eu deveria ter dito há 2 anos. Mas estou dizendo agora. "Eu te amo, Joana." Ela sorriu, lágrimas nos olhos. "Eu também te amo." "Sempre amei." A enfermeira entrou. "Senhor Monteiro, está na hora." Daniel assentiu. Olhou para Joana uma última vez. "Nos vemos do outro lado." Nos vemos do outro lado. E então ele foi levado. A cirurgia durou 4 horas. Joana ficou na sala de espera com Miguel e Sofia. Nenhum deles falou muito. Não havia palavras adequadas para aquele tipo de ansiedade. A espera que te corrói por dentro, minuto a minuto. Sofia trouxe café. Ninguém bebeu. Miguel segurava 1/3 nas mãos, objeto que Joana nunca imaginou ver nas mãos de um empresário milionário. "Ele vai ficar bem", Miguel disse mais para si mesmo que para ela. "Os dois vão."
Joana respondeu porque precisava acreditar nisso. Às 11h15 da manhã, Dr. Augusto saiu do centro cirúrgico, ainda usando o avental verde, máscara pendurada no pescoço. Os três se levantaram de uma vez. Deu tudo certo, o médico anunciou, e Joana sentiu os joelhos fraquejarem. Sofia a segurou pelo braço. Noite. A coleta foi perfeita. Daniel está na recuperação, acordando da anestesia. Pedro está sendo preparado para receber o transplante agora. Posso vê-lo? Joana perguntou. Daniel, eu posso daqui a 1 hora quando ele estiver mais estável. Mas ele está bem. Cansado, um pouco de dor. Mas nada que o analgésico não resolva. Miguel exalou um suspiro profundo. Sofia sorriu. Joana apenas chorou. Aquele choro silencioso de alívio. E agora? Miguel perguntou. Agora esperamos. As células de Daniel estão sendo infundidas em Pedro neste momento. Elas vão viajar pela corrente sanguínea até a medula óssea. E se tudo correr bem, começarão a produzir células saudáveis nas próximas semanas. Quanto tempo até sabermos se funcionou? Primeiros sinais aparecem em 2 a 4 semanas. Mas o processo completo leva meses. Pedro vai precisar ficar em isolamento por um tempo, até o sistema imune se fortalecer. Dr. Augusto colocou a mão no ombro de Joana. Mas você fez a parte mais difícil. Trouxe seu filho até aqui. O resto a medicina faz. Ela assentiu, incapaz de falar. 1 hora depois, Joana entrou no quarto de recuperação. Daniel estava acordado, mas lento. Efeitos da anestesia ainda passando. Tinha uma expressão distante, olhos meio fechados. Mas quando viu Joana, sorriu. Tá tudo certo. Oi? Oi, ela respondeu, puxando a cadeira para perto da maca. Pegou a mão dele. Como você está? Meio zonzo? E meu quadril está doendo pra caramba. Eles tiraram a medula da bacia. É normal doer. Valeu a pena? Joana apertou a mão dele. Você salvou nosso filho. Então sim. Valeu cada segundo. Daniel fechou os olhos, mas continuou segurando a mão dela. Eu tive um sonho estranho durante a anestesia. Que tipo de sonho? Sonhei que a gente estava na mansão. Mas não como era antes. Era diferente. Tinha brinquedos espalhados. Barulho de criança correndo. E você estava rindo. Eu nunca tinha te visto rir daquele jeito. Joana sorriu. E o que você estava fazendo no sonho? Correndo atrás do Pedro, tentando pegar ele. E pensando que aquilo era tudo que eu sempre quis, mas tinha medo de admitir. Ele abriu os olhos, olhou para ela. Eu desperdicei tanto tempo, Joana. Então não desperdiça mais. Ele puxou a mão dela, trouxe até os lábios, beijou de leve. Nunca mais. As semanas seguintes foram montanha-russa emocional. Pedro ficou internado em isolamento. Joana dormia no hospital. Daniel, assim que recebeu alta, começou a visitá-los todos os dias. No começo, Pedro estranhou. Aquele homem que aparecia sempre, falava com a mamãe, às vezes tentava brincar com ele através do vidro da sala de isolamento. Mas Daniel foi persistente. Aprendeu a fazer caretas engraçadas, a desenhar na janela com marcador de quadro branco, a cantar músicas ruins que faziam Pedro rir. E aos poucos o menino começou a aceitar, a sorrir quando Daniel chegava, a chamar papá, aquela palavra que derretia Daniel toda vez. Miguel visitava também. Levava presentes ridiculamente caros, que uma criança de 1 ano e meio não fazia ideia do que eram. Mas o gesto importava. Sofia organizava a vida de Daniel remotamente, garantindo que ele pudesse passar o máximo de tempo no hospital sem a empresa desmoronar. E Joana? Joana apenas observava. Observava o homem que ela amava se transformando dia após dia em pai, em companheiro, em parceiro de verdade. Na 3ª semana após o transplante, Dr. Augusto entrou no quarto de Pedro com resultados de exames. As células estão pegando, ele anunciou sorrindo. A medula de Daniel está produzindo células novas. Está funcionando. Joana desabou na cadeira, mãos no rosto. Daniel a abraçou por trás. Apoiou o queixo no topo da cabeça dela. Ele vai ficar bem, Daniel sussurrou. Nosso menino vai ficar bem. E pela primeira vez em mais de 1 ano, Joana permitiu-se acreditar. 2 meses após o transplante, Pedro recebeu alta. A casa de Joana era pequena, um apartamento de 2 cômodos num bairro simples. Daniel apareceu no dia que ela trouxe Pedro para casa. Trouxe algumas coisas, ele disse carregando sacolas. Dentro, brinquedos, roupas, fraldas, remédios.
Daniel, você não precisa. Eu sei, mas eu quero. Ela deixou ele entrar. Pedro, agora mais forte, mas ainda frágil, dormia no quarto. Daniel olhou ao redor. O apartamento era limpo, organizado, mas velho. Paredes com infiltração. Janela que fechava mal. Ele sentiu raiva de novo. Não dela, mas da injustiça de tudo. Venham morar na mansão, ele disse de repente. Joana parou o que estava fazendo. O quê? Vocês dois. Venham morar comigo. Tem espaço. Tem conforto. E... eu quero vocês lá, Daniel. Não como empregada, como minha família. Joana sentou-se no sofá desgastado. Eu não sei se estamos prontos para isso. Por que não? Porque aconteceu rápido demais. 1 mês e meio atrás você nem sabia que tinha um filho. Agora quer que a gente more junto? Daniel sentou ao lado dela. Eu sei que é rápido, e eu sei que você tem motivos para duvidar de mim. Mas Joana... Ele pegou a mão dela. Eu não quero perder mais tempo. Já perdi demais. E se não der certo, então a gente tenta de novo, e de novo, até dar. Ela olhou nos olhos dele, procurando dúvida, encontrando apenas certeza. Você tem certeza disso, de nós? Nunca tive certeza de nada na vida. Só de você. Joana respirou fundo. Tá bom. A gente tenta, mas devagar. No nosso ritmo. Daniel sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que raramente aparecia. Devagar funciona. E a beijou. Um beijo suave, cheio de promessas. A mudança aconteceu 1 semana depois. Pedro ficou fascinado pela mansão. Corria pelos corredores imensos. Tocava nas cortinas caras. Gritava para ouvir o eco. Miguel conheceu oficialmente o neto. Segurou Pedro no colo e chorou. Coisa que ninguém na família jamais vira. Bem-vindo para casa, meu menino. O velho disse. Daniel observava de longe, Joana ao lado. Sua família é boa, ela comentou. Nossa família, ele corrigiu. E algo naquela frase fez Joana sorrir. Os meses seguintes foram ajuste, aprendizado. Daniel aprendeu a acordar de madrugada quando Pedro chorava. A trocar fraldas, mal, mas aprendeu. A fazer aviãozinho com a comida para o menino comer. Joana aprendeu a aceitar ajuda, a deixar Daniel ser pai, sem sentir que estava invadindo, a confiar que ele não ia desaparecer de novo. E Pedro? Pedro apenas cresceu, mais forte a cada dia, cabelo voltando a crescer, onde a quimioterapia tirara, bochechas voltando a ficar coradas. Dr. Augusto confirmou aos 4 meses, remissão completa. O transplante funcionou. 6 meses após o transplante, Daniel acordou com uma ideia. Encontrou Joana na cozinha, tomando café enquanto Pedro brincava no chão com blocos coloridos. Bom dia, ela disse. Bom dia. Posso te pedir uma coisa? Depende da coisa. Confia em mim? Joana olhou para ele curiosa. Confio. Então se arruma. A gente vai sair. Sair? Daniel, o Pedro, meu pai vai ficar com ele. Já está tudo combinado. Você planejou isso? Talvez, ela riu. Aquele riso que ele amava. Tá bom, me dá meia hora. 1 hora depois estavam no jardim do Hospital São Lucas, o mesmo jardim onde se viam durante o tratamento de Pedro. Onde choraram, esperaram, oraram. Por que a gente veio aqui? Joana perguntou. Daniel a guiou até o banco, o mesmo banco onde sentavam para descansar entre consultas. Porque foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que eu decidi parar de fugir. Foi aqui que eu escolhi vocês. Ele se ajoelhou na frente dela. Do bolso, tirou uma pequena caixa. Joana arregalou os olhos. Daniel, eu sei que é cedo. Sei que a gente ainda está aprendendo. Mas, Joana, eu não quero esperar mais. Já esperei demais. Ele abriu a caixa. Um anel simples, elegante, perfeito. Eu te amo nosso filho. E quero passar o resto da vida construindo algo real com você. Não por culpa, não por obrigação, mas porque vocês são a única coisa que faz sentido na minha vida. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Casa comigo? Joana cobriu a boca, soluçou, assentiu. Sim, sim. Daniel colocou o anel no dedo dela, levantou, a puxou para um abraço apertado. Eu prometo, ele sussurrou no ouvido dela. Nunca mais deixar o medo decidir por mim. Nunca mais. 3 semanas depois do pedido de casamento, Daniel estava no escritório quando Sofia entrou sem avisar. Tem algo que você precisa ver. Ela colocou um tablet na mesa. Na tela, um e-mail. De James, o sócio de Xangai.
Daniel, depois de meses de reflexão, entendo sua escolha. O negócio foi fechado com outros investidores, mas queria que soubesse. Você não perdeu. Ganhou algo que dinheiro nunca compraria. Felicidades para você e sua família. Daniel leu 2 vezes, sorriu. Ele está certo. Sofia arquejou a sobrancelha. Quem é você e o que fez com meu chefe? Engraçadinha. Falando sério, Daniel. Você mudou. Para melhor. Eu sei, assusta um pouco. Deveria, mas também é bonito de ver. Ele olhou pela janela. Lá fora no jardim da mansão, Joana brincava com Pedro. O menino corria, gritava, ria, saudável, vivo, feliz. Sabe o que é engraçado, Sofia? Eu passei a vida inteira construindo um império, pensando que era isso que importava. Mas olha, ele apontou para a janela. Aquilo ali vale mais que todos os contratos do mundo. Sofia sorriu. Finalmente você entendeu. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Daniel e Joana sentaram no terraço da mansão. Vinho tinto para ela, uísque para ele. Céu estrelado acima. Posso te perguntar uma coisa? Joana disse. Sempre. Você se arrepende de ter perdido o negócio? De ter mudado tudo? Daniel pensou por um momento. Não, nem um segundo. Mesmo? Joana, eu teria ganhado 200 milhões. E daí? O que eu faria com isso? Comprar mais coisas que não preciso? Trabalhar mais horas que não tenho? Morrer sozinho num escritório cheio de contratos? Ele pegou a mão dela. Ou eu poderia ter isso, você, Pedro. Uma família de verdade. Uma vida que faz sentido. Quando você ficou tão sábio? Quando você apareceu na minha porta com um bebê nos braços e destruiu todas as minhas certezas. Ela riu. Encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Daniel Monteiro. Eu também te amo, mais do que achei que fosse possível. Ficaram em silêncio, apenas existindo juntos, até que Daniel quebrou o silêncio. Casar semana que vem ainda está de pé? Você quer mesmo casar no civil simples assim? Quero. Não preciso de festa grande. Só preciso de você, do Pedro, e da certeza de que somos uma família de verdade. Joana sorriu. Então semana que vem está perfeito. O casamento aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Cartório simples, só a família presente. Miguel, Sofia, Dr. Augusto, que virou amigo, Inês, a enfermeira, e Pedro, vestido com um terninho que Miguel insistiu em comprar. Não teve pompa. Não teve lista de convidados importante. Não teve fotógrafo profissional. Mas quando Daniel disse aceito, olhando nos olhos de Joana, foi o momento mais verdadeiro de toda a sua vida. E quando Joana disse aceito, segurando Pedro no colo, foi a promessa mais sincera que ela já fizera. Depois, pequeno almoço na mansão. Miguel fez um brinde. Eu vi meu filho construir um império. Mas só hoje eu o vi construir um lar. Posso dizer com toda certeza, isso vale infinitamente mais. Daniel abraçou o pai. Os dois choraram, coisa rara, preciosa. 2 meses depois, Pedro fez 2 anos. Festa pequena no jardim da mansão. Balões coloridos. Bolo de chocolate. Poucos amigos. A maioria crianças da vizinhança que Joana convidou. Pedro corria entre as pessoas, já mais forte, mais esperto. Gritava papá toda vez que Daniel aparecia. E Daniel? Daniel largava tudo para pegar o filho no colo. Quem diria, né? Sofia comentou ao lado de Joana. O workaholic virou pai dedicado. Ele sempre teve isso nele. Só precisava de motivo para deixar aparecer. E você foi o motivo. Joana olhou para Daniel brincando com Pedro. Não, nós dois fomos. À noite, depois que todos foram embora, depois que Pedro dormiu exausto de tanto brincar, Daniel encontrou Joana no quarto. Ela estava na varanda, olhando as estrelas. No que está pensando? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida muda rápido. 1 ano e meio atrás, eu estava desesperada, sozinha, sem saber se meu filho ia sobreviver. E hoje? Hoje eu tenho uma família. Um marido que amo. Um filho saudável. Uma vida que eu nunca achei que seria possível. Daniel a girou para encará-lo. Sabe o que eu penso? Que você me salvou. Não só o Pedro. Você me salvou de uma vida vazia. De morrer rico e sozinho. De nunca saber o que realmente importa. A gente se salvou, ela corrigiu. Um ao outro. Ele a beijou. Longo, profundo, cheio de amor. Obrigado, ele sussurrou.
Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter voltado. Por me dar uma chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Joana sorriu. Você é esse homem agora. É só isso que importa. E eles ficaram ali abraçados sob as estrelas. 2 sobreviventes, que encontraram um ao outro na tempestade. 2 corações que batiam agora no mesmo ritmo. Uma família. Não perfeita, mas real. Verdadeira. Deles, a vida de Daniel Monteiro não terminou no altar. Não terminou no aniversário de 2 anos do filho. Terminou? Não. Recomeçou. Porque às vezes a vida não é sobre chegar ao destino. É sobre perceber que você estava no caminho errado e ter coragem de mudar de direção. Joana continuou sendo a mulher forte que sempre foi, mas agora tinha alguém ao lado para dividir o peso. Pedro cresceu saudável, esperto, amado. Nunca soube o quão perto esteve da morte. Só soube o quanto foi desejado. Miguel finalmente viu o filho sorrir de verdade e percebeu que tinha valido a pena cada sacrifício. Sofia foi promovida a sócia da empresa, porque Daniel aprendeu que delegar não é fraqueza, é sabedoria. Dr. Augusto continuou salvando vidas, mas sempre lembrou de Pedro como o paciente que salvou 2 pessoas, o menino e o pai dele. E Daniel? Daniel aprendeu a maior lição de todas, que o maior negócio da vida não tem contrato, não tem cláusulas, não tem garantias, tem apenas 3 corações batendo juntos. E isso, descobriu ele, vale mais que todos os milhões do mundo, porque no final, não importa quantos impérios você construa, importa quantas vidas você toca, quantas mãos você segura, quantas vezes você escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Daniel Monteiro passou a vida inteira fugindo do amor, até o dia que o amor bateu à sua porta com um bebê nos braços. E ele finalmente teve coragem de abrir. 5 anos depois, a mansão Monteiro amanheceu diferente naquele sábado de outubro. Não pela luz dourada que entrava pelas janelas, não pelo cheiro de café recém-passado vindo da cozinha, mas pelo som. Som de criança correndo, rindo, gritando. Papá, papá, acorda. Daniel abriu os olhos e viu Pedro, agora com 7 anos, cabelo bagunçado, pijama de super-herói, pulando na cama. Pedro, filho, são 6 da manhã, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Joana virou na cama ao lado, sorrindo com os olhos ainda fechados. Acho melhor você ir ver. Ele não vai desistir. Daniel gemeu, mas sorriu. Deixou Pedro puxá-lo pela mão, arrastando-o para fora do quarto. Para onde estamos indo? Pro quarto novo. Eles pararam em frente à porta do cômodo, que estava sendo reformado há semanas. Pedro abriu com cerimônia. Dentro, as paredes pintadas de amarelo suave. Berço de madeira montado. Móbile de estrelas pendurado no teto. Tudo pronto. Ficou bonito, né, papá? Ficou lindo, campeão. Quando o bebê chega, Daniel se ajoelhou na altura do filho. Daqui a 3 meses. Você está pronto para ser irmão mais velho? Pedro assentiu sério. Vou ensinar ele tudo. Jogar bola, ler histórias e como não ter medo de injeção. Daniel riu, abraçou o filho. Você vai ser o melhor irmão do mundo. Mais tarde, depois do café da manhã, Daniel encontrou Joana no terraço. Ela estava sentada, mão na barriga de 5 meses, olhando o jardim onde Pedro brincava com Miguel. Vovô está estragando ele, Joana comentou. Comprou mais 3 brinquedos essa semana. Deixa. Meu pai merece estragar os netos depois de tantos anos sendo empresário sério. Daniel sentou ao lado, colocou a mão sobre a dela na barriga. Como você está se sentindo? Enjoada, cansada, feliz. Feliz? Muito feliz. Eles ficaram em silêncio, apenas observando. Pedro ensinava o avô a jogar futebol, ou tentando pelo menos. Você se lembra daquele dia? Joana perguntou de repente. Qual? Quando eu apareci na mansão. Com Pedro doente. Você achando que eu estava mentindo? Daniel suspirou. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou minha vida. Você tinha tanto medo. Eu estava apavorado. Não de você. De mim mesmo. De não ser bom o suficiente. Joana olhou para ele. E agora? Agora eu ainda tenho medo. Mas aprendi que o medo não precisa me paralisar. Só precisa me lembrar do quanto eu tenho a perder. E, portanto, do quanto eu preciso lutar. Ela sorriu. Aquele sorriso que ele amava. Quem diria que Daniel Monteiro viraria filósofo? Quem diria que Joana Alves me faria querer ser uma pessoa melhor? Você sempre foi uma pessoa boa, Daniel. Só estava perdido. E você me encontrou.
A gente se encontrou. Pedro gritou do jardim: "Mãe, pai, vem brincar com a gente." Miguel acenou também. "É ordem do comandante." Daniel e Joana trocaram olhares cúmplices. "Vamos?" ela perguntou. "Vamos." Eles desceram juntos. Daniel ajudou Joana. Barriga de grávida dificultava os degraus. Pedro correu até eles. Abraçou as pernas do pai. "Papá, você vai jogar no meu time." "Claro, sempre." E ali, naquele jardim onde anos atrás Joana trabalhava sozinha, silenciosa, invisível, agora era o centro de tudo. O coração da família. Miguel chutou a bola. Pedro correu atrás gritando. Daniel o perseguiu. Joana riu, sentou no banco, mão na barriga, observando. Pensou. Então é isso que eles chamam de felicidade. Não era perfeito. Nunca seria. Haveria dias difíceis, discussões e desafios. Mas também haveria isso. Tardes de sábado, jardim cheio de vida, amor que não precisa de palavras para existir. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, exausto de tanto brincar, Daniel ficou observando o filho dormir. Aquele menino que quase perdeu, aquele menino que o salvou de uma vida vazia. "Obrigado", ele sussurrou, "por ter me feito escolher o certo." Joana apareceu na porta. Conversando com ele, dormindo. Hábito novo. Quando ele está acordado, não para quieto. Ela riu, foi até Daniel, abraçou-o por trás. "Você é um bom pai. Sabe disso, né?" "Estou tentando. E isso é tudo que importa." Eles saíram do quarto, fecharam a porta devagar. No corredor, pararam em frente ao quarto amarelo. O quarto do bebê que viria. "Menino ou menina?" Daniel perguntou. Eles tinham decidido não saber até o nascimento. Tanto faz. "Só quero que seja saudável." Vai ser perfeito." Joana encostou a cabeça no ombro dele. "Você mudou muito, sabia? Para melhor, espero. Muito melhor." O Daniel de 5 anos atrás jamais diria tanto faz se é menino ou menina. Ele diria que precisava de mais informações antes de tomar decisões. Daniel riu. Verdade. Mas aquele Daniel era idiota. Não era. Só era perdido. E agora? Agora você está exatamente onde deveria estar. Ele a beijou. Suave, longo, cheio de amor. "Eu te amo, Joana Monteiro. Eu também te amo. Sempre vou amar." Daniel Monteiro não se tornou um homem perfeito. Ainda trabalhava demais às vezes. Ainda se preocupava com negócios. Mas agora sabia a diferença entre viver para trabalhar e trabalhar para viver. Joana não se tornou uma princesa de conto de fadas. Ainda tinha dias difíceis. Ainda lembrava dos tempos duros, sozinha, com medo. Mas agora tinha alguém para dividir o peso. E isso fazia toda a diferença. Pedro cresceu forte, saudável, amado. Tornou-se um menino que ria alto. Brincava sem medo e não tinha ideia do milagre que era estar vivo. E talvez fosse melhor assim. Porque criança não deveria carregar o peso de quase morrer. Deveria apenas viver. Miguel passou os últimos anos da vida fazendo exatamente o que sempre quis, sendo avô. Sem pressões, sem negócios, sem máscaras. Apenas amor. E o segundo filho nasceu numa noite chuvosa de janeiro. Uma menina, de olhos castanhos idênticos aos do pai e do irmão. Daniel chorou quando a segurou pela primeira vez. Chorou porque percebeu. Ele não estava mais com medo. Estava apenas grato. 5 anos atrás, Joana bateu na porta de uma mansão com um bebê nos braços e uma súplica desesperada. Ela não sabia, naquele momento, que não estava apenas salvando o filho. Estava salvando a si mesma e ao homem que amava. Porque às vezes o amor não é encontrar a pessoa perfeita. É encontrar a pessoa certa no momento em que ambos estão prontos para mudar, para crescer, para escolher, todos os dias ficar. Daniel Monteiro fechou o maior negócio da vida dele naquele dia chuvoso de 5 anos atrás. Não foi um contrato de milhões, foi uma promessa. E diferente de todos os outros negócios que ele já fechou, esse não tinha data de validade. Esse era para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.